E aí, pessoal da classe de guia, tudo certo com vocês? Bom, agora vamos para a nossa última e tão esperada especialidade, que é a especialidade de mordomia. E bom, hoje eu estou sem a minha webcam, deu alguns problemas aí e não vou conseguir estar colocando aqui minha webcam, mas vocês conseguem acompanhar minha voz, então acho que vai dar certo, de qualquer jeito. Lembrando que eu vou deixar um formulário lá no grupo, também na descrição do vídeo, que aí assim que você terminar de assistir a instrução, você já corre para fazer a prova o mais rápido possível. Bom, começando aqui, mordomia do corpo e dos talentos. Primeira coisa que a gente precisa entender é que em 1 Coríntios 6, 19 até o 20, diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ou seja, o que ele quer dizer? Quer dizer que o corpo não é nosso. Quer dizer que quando Deus criou a gente, significa que ele nos emprestou o corpo. Então a gente não deve fazer o que a gente bem entende, porque nós somos propriedade de Deus. Então, a gente tem que pensar duas vezes antes de fazer as coisas com o nosso corpo. Seja uma tatuagem, seja um alimento que a gente vai comer que possa ser prejudicial, e entre outras coisas. Outra coisa é que Deus dá talentos para todos. Devemos fazer com que eles sejam úteis e se multipliquem. É igual a parábola do chefe, né, que foi para uma longa viagem, e aí dois servos fiéis foram e multiplicaram seus talentos, né? Enquanto o outro enterrou o seu talento. E é isso que não pode. A gente deve utilizar os nossos talentos e tirar frutos do que a gente tiver como talento. Bom, mordomia do tempo e presente de Deus ao homem. Em João 3,16, é aquele famoso versículo que diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus deu pra gente um grande presente, que foi seu único filho para morrer pela gente. E assim, ele pagou nossos pecados na cruz, sendo que era pra gente estar no lugar dele. E também, a mordomia do tempo diz para que a gente tenha sabedoria e aproveitar as oportunidades. Bom, agora indo para a parte principal da especialidade, que diz sobre os dízimos. Bom, como sabemos que dízimo significa um décimo? E a quem pertence? Bom, a resposta ali está em Gênesis 28, 22, ali na primeira pergunta, que diz que Jacó lhe deu um décimo do que ganhou para Deus, a exemplo de Abraão. E a quem pertence? Pertence justamente ao Senhor. Então, quando a gente devolve o dízimo, é como forma de agradecimento daquilo que Deus nos deu. E a gente está praticamente devolvendo aquilo que é dele, né? Então, nada mais justo do que devolver. Como Deus é roubado? O que é declarado sobre o uso dos dízimos? Bom, Deus ele é roubado através dos dízimos e das ofertas. Ah, mas de que forma? Bom, quando a gente não devolve o nosso dízimo, os nossos 10% do que a gente recebe durante o mês, significa que estamos roubando a Deus, porque a gente não está devolvendo aquilo que é dele. É, então, quando a gente não devolve o dízimo, seria a mesma coisa que roubar a Deus. Bom, e o dízimo ele é usado para sustentar a igreja e também para espalhar o evangelho, né? Então, ali parte do dízimo vai para os livros que entregamos, para os estudos. Então, sem o dízimo, a gente não consegue fazer nada disso. Então, por isso que o dízimo é fundamental para manter a igreja. Bom, como sabemos que o dízimo é diferente das ofertas? Bom, o dízimo, ele, como eu já expliquei, eles são exatamente 10% do que a gente ganha e entrega como forma de gratidão para Deus. A gente devolve, né, aquilo que é dele. E a oferta é aquilo que também vai de agradecimento, mas é aquilo que a gente dá de coração. É a mesma coisa de fazer uma boa ação. Você vê ali uma pessoa precisando de alguma coisa e você vai lá e dá para ela. Aí, por exemplo, a igreja está precisando de alguma reforma. Você vai lá, entrega uma parte que você acha que é do seu coração, né? Que você sente ali que precisa ser doado. Então, essa é a diferença dos dízimos e das ofertas. Bom, e por que devemos ofertar? A primeira coisa é que a gente colhe tudo aquilo que a gente planta. Isso significa que se a gente fizer uma boa ação, boas ações vão voltar para a gente. E outra coisa é que Deus nos prometeu derramar bênçãos sem medidas. Isso está escrito lá em Malaquias 3:10. 2. Leia as páginas 111 a 130, página 14
primeiro e segundo parágrafos, e página 66, primeiro parágrafo do livro Conselhos sobre Mordomias, de Ellen White. Discuta com seu líder ou grupo de estudo para as especialidades das suas considerações. Eu vou disponibilizar os trechos para vocês poderem ler, mas eu vou deixar algumas considerações aqui. Bom, e o que a gente entende é que a mordomia ela vai muito além de devolver o dízimo. Ela representa reconhecer tudo aquilo que temos e pertence a Deus, nosso tempo, nossos talentos e até as oportunidades que Ele nos dá. Ellen White também fala sobre que o verdadeiro mordomo é aquele que administra o que recebeu com amor, fidelidade e propósito. Quando somos fiéis, não é Deus que ganha, somos nós que somos abençoados, porque aprendemos a confiar nele de verdade. Também, a generosidade é uma forma de adoração. Quando ajudamos alguém, como eu havia mencionado, é, quando a gente retribui com alegria de coração, é, estamos mostrando gratidão por aquilo que ele já fez por nós. E um ponto que me chamou a atenção também é a honestidade nas pequenas coisas. A maneira como lidamos com o dinheiro, como como o tempo e com o que é dos outros mostram o tipo de caráter que estamos formando. Então, ser um mordomo fiel não é apenas entregar algo, mas viver de forma responsável e confiante, sabendo que tudo o que temos vem de Deus e deve formar para Ele em forma de amor, serviço e fidelidade. Bom, então essa declaração que eu deixo aqui para vocês também terem como referência. Se vocês tiverem alguma outra opinião para acrescentar também, vocês podem estar deixando no formulário. Essa é uma pergunta que vai cair. Então, é isso. Vamos para a próxima. Bom, buscar revistas e periódicos da igreja, o tesoureiro ou diretor de mordomia da igreja, ou sites da igreja, e aprender sobre o propósito das ofertas para a igreja. Como, com que, com que despesas na sua igreja precisa arcar, e o propósito de cada item relacionado ao recibo ou envelope de dízimo em sua igreja. Bom, com isso a gente tem isso daqui, que praticamente mostra um pouquinho de como funciona. A gente pode ver ali, acho que dá para ver o cursor do mouse. Se não der, eu vou tentar circular na edição. 60% são com as despesas com a igreja local. Isso aqui é de ofertas, tá? 20% na sede mundial. Aí aqui a gente tem 85,4% de projetos missionários ao redor do mundo. E os outros 14,6% vão para os projetos especiais indicados na, na contracapa da lição da Escola Sabatina. E os outros 20% são 70% para a associação, 18% para a união e 12% para a divisão. Então é praticamente assim que funciona o destino das nossas ofertas na igreja. 5. Faça um quadro sobre a forma como gasta o seu tempo durante uma semana completa, levando em conta o tempo gasto com. E aí tem algumas, algumas não, né? Bastante. é, e aí tem bastante tópicos, né? Falando aí, tipo emprego, tempo com a família, devoção pessoal, culto na igreja. Bom, eu vou deixar também lá no formulário, vocês conseguem responder isso daí. Mas não é algo tão difícil. Você só coloca, tipo, na segunda-feira. Vou dar só um exemplo. Na segunda-feira eu gasto 8 horas com sono, acordo 8 horas da manhã, me arrumo pra ir pra escola, então aí a gente já vai pra escola, sai 1 hora da tarde, então você gastou ali um tempo com os estudos, aí voltando pra casa, 14 horas, por exemplo. 14 horas até 14h30 eu faço a minha refeição, e assim por aí vai, né? E você vai desenvolvendo de acordo com sua rotina, né? 6. Completar um dos seguintes itens. Se tiver um emprego ou mesada, faça um relatório de como gasta seu dinheiro durante o mês. Bom, tem outra aqui, só que eu acho que é um pouquinho mais difícil, que seria a alternativa B, né? Que se não tiver na categoria acima, faça uma lista de como gastaria um salário barra mesada de R$ 100 por mês. Nas categorias a seguir, aí fala roupa, entretenimento, itens pessoais e etc. Bom, e aí, é, pelo menos o que a maioria tinha comentado na classe, todo mundo ali tem pelo menos uma renda, né, que acaba recebendo. Então aí você coloca aí com que você acaba gastando, ou se você também guarda, né? É, ali se você ganha mensalmente, aí você coloca, por exemplo, ganho R$ 100, aí gasto 50 com minha conta de internet, R$ 20 de lanche, aí eu deixo mais 30 para guardar para alguma coisa mais em breve. E aí vai a mesma coisa da anterior, né? É algo mais pessoal. 8. Relacione 3 talentos ou habilidades que você tem. Então, essa parte aqui, praticamente você vai colocar alguma habilidade ou talento que você tenha que possa ser.
benéfico para usar dentro da igreja. Por exemplo, se uma pessoa gosta de cantar e ela canta dentro da igreja, já é um talento. Ou se a pessoa toca algum instrumento, ou se a pessoa participa da sonoplastia, se a pessoa prega. Tudo isso que você faz ali dentro da igreja que possa cooperar, se torna algum talento ou habilidade, né? Ou até mesmo dom. Então, também vai estar caindo lá no formulário. E aí vocês colocam o, a sua habilidade, né? Bom, e agora indo para nossa última questão, a 9, faça uma das seguintes tarefas. Eu escolhi aqui a C, eu nem acabei mencionando as outras duas de cima, mas porque essa daqui a gente já fez, que foi na especialidade de orçamento familiar, a gente já planejou durante um mês as finanças da respectiva família, né? E aí, se você concluiu essa especialidade, você também concluiu essa parte da tarefa. E como está pedindo para concluir apenas uma, então já conta. Então é isso, pessoal. Vou deixar o formulário na descrição, também mandarei no grupo. Então responda certinho. E vocês têm até sábado para fazer, tá bom? E é isso, fiquem com Deus e tchau.